estado nesse lugar para celebrarmos ao nosso Deus, para celebrarmos ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. Glória a Deus! Meu filho, tá bom o som, tá? Se permanecer desse jeito aí, tá excelente. Queridos, desde já eu quero agradecer a oportunidade do meu querido amigo pastor João Batista. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu ministério. E também nosso querido amigo o presbítero Antônio, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus lhe guarde, que Deus possa lhe usar a sua vida ainda nesse tempo para o louvor e para a glória do Senhor. Glória a Deus. E também os irmãos que estão conosco, ali na nossa congregação, na nossa igreja. Ainda é só o terreno, está sem teto ainda, mas pela graça e a misericórdia do amor, a gente vai avançando e brevemente nós teremos um teto ali para celebrarmos o Senhor. Importante, o terreno já está comprado, é da igreja. Aleluia! Oi, som? Oi, glória a Deus. Está conosco ali também o nosso amado irmão Ibamar, irmão Francisco, nosso querido Eduardo. Eduardo, um alô aí, Eduardo. Aí, glória a Deus. Irmã Ana, irmão Bernardo, minha esposa, minha Eva e Valentina. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só tira só um pouco o grave. Um pouquinho de grave, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, irmão. Puder só aumentar um pouco aqui o retorno, eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto especial, culto de missões, e foi me dado essa incumbência de trazer essa palavra nessa noite. E também quero agradecer toda a igreja, tá, gente? Que Deus abençoe essa igreja linda, essa igreja maravilhosa, que Deus possa prosperar e cada vez mais que a igreja do Senhor ela possa avançar no reino de Deus. Foi me dada uma incumbência nessa noite de pregar sobre missões. E eu quero acelerar aqui porque o tempo é curto. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Você que tem aí uma Bíblia, abra o primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos, cubra sua cabeça e oremos ao Senhor nessa noite. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus amado, soberano, Deus criador do universo, Deus criador de todas as coisas, eu te louvo, te exalto e glorifico o teu santo e eterno nome, porque tu és o Deus poderoso, tu és o Deus criador do universo, e a tua palavra declara, Senhor, que não há Deus igual, e nem
pessoas tenham consciência de quem és tu, ó Deus. Mas para isso é necessário pregar a tua palavra. Por isso, fale conosco, Senhor, por meio das revelações do teu Espírito Santo, e que as pessoas que estão aqui nesta noite possam sair daqui cheio da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória nessa noite? Aleluia! Para o Senhor bem forte. Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos e amados irmãos, falar de missões é muito importante nesses dias no qual nós estamos vivendo. E na medida que se aproxima o retorno de Jesus, é necessário mais do que nunca a igreja do Senhor falar sobre missões. Missões se faz em 3 aspectos. Nós fazemos orando, ofertando ao reino de Deus e pregando a palavra de Deus. Então isso é importante. E nessa noite nós vamos pregar a respeito de missões, e quem está ouvindo também vai falar de missões, porque quem é discípulo de Jesus fala de missões e faz discípulos. Amém, querido? Mas antes, eu quero explicar. Parece que a igreja ainda não entendeu quem mandou fazer missões, quem é o autor da missão dada. E nós sabemos, queridos, que a missão ela foi dada por meio de Jesus. Jesus, ele foi o maior missionário que a terra já viu. Ele foi o grande missionário. Mas para a igreja entender melhor quem é esse Jesus, Jesus é aquele que está ao lado de Deus Todo-Poderoso. Antes da fundação do mundo, do universo, antes de Deus fazer todas as coisas, Jesus, ele estava lá ao lado de Deus. Quando Deus começou a fazer todas as coisas, quando Deus começou a fazer a lua, quando Deus começou a fazer ali as estrelas, o sol, todas as coisas que existem hoje na superfície da terra, e quando Deus também criou o ser humano, a Bíblia diz que Jesus foi o seu arquiteto. A Bíblia também diz que antes da fundação de todas as coisas, quando Jesus estava ao lado do trono de Deus, a Bíblia diz que Jesus viu Satanás cair na terra como um relâmpago. E também, querido, lá no Antigo Testamento há várias aparições de Jesus. Ou seja, em algumas passagens da Bíblia sempre vai mencionar Jesus, não claramente o nome dele, porque ele sempre aparece de uma forma diferente, e isso é chamado de cristofania. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo do Senhor apareceu para Agar, a Bíblia fala anjo do Senhor, ali em Gênesis 16, capítulo versículo 7, e a Bíblia diz que quando aquele anjo do Senhor, que era Jesus, que apareceu para Agar e deu uma palavra de ânimo ali para ela, Jesus disse: ânimo. Jesus deu uma palavra de conforto. E aí ele diz mais ainda: a tua descendência será multiplicada sobre a terra. Porque nenhum anjo tem autonomia para dizer para alguém que a sua descendência será multiplicada na terra. Então, por trás daquele anjo existia o Filho do Deus vivo, trazendo uma palavra para aquela mulher, uma palavra de consolo. Também aparece em Juízes capítulo 6, versículo de número 11, quando ele
valoroso. Levanta-te, tende no ânimo, porque Deus é contigo. Observe, queridos, que Jesus sempre ele vem percorrendo o Antigo Testamento. Lembra de Melquisedeque, que foi considerado como um tipo de Cristo? A Bíblia diz que ele não teve descendência, pastor João Batista, e Abraão entregou o dízimo nas suas mãos. E de repente esse homem desaparece sem deixar sequer um rastro. E muitos estudiosos dizem que era o próprio Jesus em pessoa. Então, Jesus, lá no Antigo Testamento, ele sempre passeou no Antigo Testamento. Agora, no Novo, ele se revela, presbítero Antônio, por meio da boca dos discípulos. Há uma passagem no Novo Testamento que quando Jesus estava reunido com seus 12 discípulos, e a eles perguntam para uns: quem diz os homens que eu sou? Aí o discípulo diz: Senhor, alguns dizem que tu é Elias. Aí Jesus pergunta para outro: e você? Aí o outro diz: Senhor, alguns dizem que tu é algum dos profetas. Aí chega a vez de Pedro, quando Jesus responde: tu, Pedro, quem diz que eu sou? E aí Pedro revela quem é Jesus por meio do Espírito Santo, quando Pedro diz, e abre a sua boca e declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer para você, querido, que quem deu a ordem para fazer missões é o Deus Todo-Poderoso. E no primeiro versículo da palavra do Senhor diz que foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele te deu poder e legalidade para que você vá e faça missões. Desde os meus 17 anos, eu entendi quem era Jesus, porque ele me enviou para fazer missões. Aos meus 20 anos de idade, eu já estava numa cidade do Maranhão chamada Presidente Dutra, pregando lá o Evangelho, falando do amor de Jesus. Queridos, e eu passei por grandes situações terríveis, e eu nunca olhei para trás. Batalha, luta, aflição, dor, mas eu nunca deixei de pregar o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei qual era a minha identidade em Cristo. Glória a Deus. E quem sabe a sua identidade em Cristo, ele não para no meio do caminho. Ele não desiste da sua jornada. Ele não desiste do seu propósito. Ele não desiste da sua missão. Se você nessa noite, que está aqui nessa noite, eu tenho certeza, você que foi lavado, você que foi remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, Deus colocou nas suas mãos uma responsabilidade. Deus colocou nas suas mãos uma missão de carregar o Evangelho. E essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa, é da igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, versículo 19: ide e fazei discípulos. Essa palavra no grego, qual o Novo Testamento foi escrita, essa palavra significa fazei discípulo. Literalmente, essa palavra significa fazei discípulo. Então, a ordem de Jesus é ir e fazer discípulo. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa noite: só quem faz discípulo é quem de fato é um verdadeiro discípulo. O que nós estamos
vendo hoje na igreja são pessoas que querem de alguma forma brigar por uma posição, por um cargo dentro da igreja. Queridos, eu não brigo por cargo, eu não brigo por posições dentro da igreja. Eu brigo contra o diabo, a sua milícia, o seu exército, para arrancar uma alma do inferno que está cambaleando ao ponto de atravessar as fronteiras do inferno. Aleluia, aleluia, Senhor. Porque quando eu chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar para mim qual era a minha posição no reino de Deus, aqui nessa terra. Qual era a minha posição na igreja? Jesus vai perguntar e vai mandar eu olhar nas minhas mãos e vai ver os meus frutos. Quais são os nossos frutos que nós temos colhidos para o reino de Deus aqui nessa terra? O que é que você tem feito para o reino do Senhor? Pastor, eu quero ir para a África, eu quero ir lá para o Japão, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu quero fazer... E sendo que a Bíblia manda o nosso campo missionário principal é a nossa casa, é a nossa família. Quando você faz a missão na casa, na sua família, na escola, no trabalho, isso significa que você faz missões em qualquer lugar dessa terra. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então a ordem de Jesus é ir e fazer discípulo, e diz mais ainda, de todas as nações. Não é fazer primeiramente as nações, primeiramente aqui dentro da igreja, no nosso bairro, na nossa comunidade, nesse estado aqui do Piauí. E aí a gente vai atravessando as fronteiras para que o Evangelho de Jesus chegue a mais pessoas através da pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite que você é um missionário de Cristo, você é um discípulo de Jesus, e Deus tem confiado essa missão para a sua igreja, para o seu povo. Nós somos responsáveis por isso. Não vai descer anjo do céu, não vai descer anjo do céu para pregar o Evangelho aqui nessa terra, até que eles queriam, porque os anjos conhecem a Deus mais do que nós. Os anjos, eles sabem o poder de Deus, eles sabem a glória que Deus carrega. Os anjos dos céus, eles são de fato as verdadeiras testemunhas de Deus. Não é aqueles que andam por aí, não, que são as testemunhas de Jeová. Chama-se anjos celestiais, o próprio Jesus. Porque eu, pastor, não sou testemunha de Jeová, porque só quem é testemunha, quem anda lado a lado com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. Por que os discípulos foram testemunha de Jesus? Porque eles andaram de fato ao lado de Jesus. Então, os anjos, eles queriam, mas essa missão é para nós, é para a igreja do Senhor. E diz mais aí no texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulos não é nada fácil. Mas uma coisa, querido, quando a gente ensina, a igreja do Senhor ensina a guardar a palavra de Deus no coração, aí a coisa é diferente. Porque quando nós fazemos discípulo, e o discípulo, quando ele cresce, avança no reino e guarda a palavra, esse se tornou de fato um verdadeiro discípulo, e entendeu a sua missão, e entendeu o seu propósito de vida.
Porque ele guardou a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus ela tem que ser guardada. Não adianta eu, como pastor da igreja, criar isso, criar aquilo para impedir da igreja pecar ou errar. Mas Davi, ele ensina no Salmo 119, versículo de número 119, versículo 9, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a única coisa que vai impedir o ser humano de pecar contra Deus é quando de fato ele guarda a palavra de Deus no seu coração. Aleluia, Senhor. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai com todo o vapor, com toda força, com todo o poder do Espírito Santo, e nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Você sabe por que Paulo, ele nunca desistiu de pregar o Evangelho? Paulo, ele foi um dos homens da Bíblia que mais sofreu por causa do Evangelho. Foi o homem que mais pegou pancada por causa do Evangelho. Para muitos ele foi dado como morto. E ainda ele dado como morto naquela cidade, em várias cidades onde ele foi açoitado, pedrejado. Mas mesmo assim, pastor João Batista, ele não desistiu e voltou lá novamente. Sabe por quê? Porque ele carregava a marca do Evangelho. Ele carregava as marcas da promessa que havia sobre a vida dele. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que a sua mente, no seu coração, estava encravado a eternidade. Ele tinha uma visão incrível da eternidade que nenhum outro tinha. E a gente se pergunta por que ele não desistiu, por que ele suportou, por que ele aguentou tanta aflição. Porque ele sabia que aquele sofrimento que ele carregava, enfrentava, que aquela dor, que aquela aflição era momentânea e temporária. A última vez que ele estava escrevendo a carta a Timóteo dentro da prisão, estava lá escrevendo com as suas mãos e o sangue escorrendo pelo seu pulso. E aí a última carta dele, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está à minha espera, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Cadê a igreja que ama a vinda do Senhor? Cadê a igreja que irá fazer missões? Cadê a igreja que de fato tem a visão do reino? Então eu estou diante de uma igreja vencedora que entendeu o propósito da missão. E para encerrarmos, queridos, existe uma promessa que foi o próprio Jesus que deixou para os seus discípulos. E ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de Jesus não é que ele estará, é o verbo presente. Ele está agora, ele está aqui. Quando você estiver lá naquela vila pregando o Evangelho, Jesus vai estar lá dando todo o suporte para você não desistir. Ânimo, coragem, seja ousado, se deixe ser usado por Deus nessa terra, que a glória de Deus vai ser derramada na sua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Todos os
ordem para os discípulos. E todos entenderam. Sabe por que eles entenderam isso? Porque eles deram a sua própria vida por causa do Evangelho. Aleluia. Todos os discípulos foram mortos como mártires, de uma forma cruel, mas eles não desistiram de anunciar o Evangelho. Por que agora a nossa vez? Agora chegou a nossa vez. Cadê os próximos Paulos que Deus vai levantar? Cadê os próximos Silas? Aleluia, Deus. Cadê os próximos Tiago? Glória a Deus. Cadê os próximos Pedro que Deus vai levantar? Aleluia. Será que nós estamos diante de uma geração covarde e omissa? Não. Nós estamos diante de uma igreja que diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim para as nações. Você pode e tem coragem de dizer isso hoje para Deus? Senhor, eis-me aqui. Eu aos meus 17 anos disse: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Queridos, e aqui eu encerro a mensagem. A coisa mais valiosa hoje nessa terra é investir em pessoas no ser humano. Deus investiu tudo que Ele tinha no seu Filho em prol da humanidade. Doou o seu Filho pela humanidade. Em João 3,16 a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus foi o sacrifício vivo do Deus vivo em prol de mim e de você. Por isso que hoje nós estamos aqui dando graças a Deus por causa desse sacrifício, desse investimento. Você está fazendo investimento no reino? Você está investindo na sua casa? Você está investindo na sua família? Você está investindo naquele amigo que dá trabalho, que bebe, que fuma, mas você tem gastado tempo em oração para que ele possa ser salvo, curado, liberto? Quero te dizer, querido, que ele vai vir. Ele vai vir. E ele está chegando para buscar a sua igreja. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele subiu aos céus e disse a última mensagem para aqueles que estavam atentos, e aí Jesus subindo ali aos céus e as pessoas olhando, mais de 500 pessoas, os homens olhando para cima e dizendo, e aí de repente apareceu o anjo e disse: varões galileus, por que olhais? Da mesma forma que ele está subindo, é a mesma forma que ele vai descer para o céu. E quando ele vir, querido, a Bíblia diz que ele vai vir com todo o seu esplendor. Ele vai vir com toda a sua glória. Ele vai vir com todo o seu exército. Ele vai vir com todo o seu poder. Ele vai vir montado no seu cavalo e na sua coxa. E está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai vir buscar uma igreja eleita, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo Cordeiro de Deus. Se prepare, igreja, que o maior acontecimento de todos os tempos está prestes a acontecer. Aleluia. Nós queremos estar aqui com as nossas vestes limpas, lavadas e principalmente com os nossos frutos para entregar nas mãos daquele que é o autor da vida. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, e que Deus possa ungir as suas mãos e que Deus possa ungir os seus lábios para que você possa ser de fato boca de Deus, um profeta do Senhor aqui nessa terra para anunciar as verdades de Deus. Glória